A Câmara analisa um projeto de lei que prevê o marco legal dos povos tradicionais de matriz africana. Uma das autoras dessa proposta é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e a gente conversa com ela agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Eu me sinto muito feliz de estar aqui fazendo a discussão sobre esse projeto, que é um marco legal dos marcos conceituais que já existem, que é um grande avanço para reconhecer a nossa ancestralidade e reconhecer os direitos dos povos tradicionais de matriz africana. Deputada, uma previsão da proposta é a criação de um fundo nacional para que haja recursos para ações que beneficiem essas comunidades. De onde viriam os recursos para compor esse fundo? São recursos orçamentários. Eu penso que há que se constatar que o Brasil conviveu quase 400 anos com a escravidão e que é preciso que nós façamos o luto da escravidão, e reconhecendo a nossa africanidade. O projeto ele tem 34 artigos. Ele conceitua o que são as comunidades, os povos tradicionais, os territórios, enfim, faz uma série de conceituações e, ao mesmo tempo, ao assegurar esse fundo, nós estamos trabalhando para que haja ações governamentais para o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, são recursos orçamentários. Mas, para além disso, é preciso também que nós tenhamos diálogos com várias políticas públicas, política de segurança alimentar, até porque as unidades territoriais de matriz africana, via de regra, elas compartilham os alimentos. Elas compartilham os alimentos e ali elas precisam ser incorporadas numa política de segurança alimentar, como também numa política de saúde, de geração de renda. São políticas fundamentais para que sejam incorporadas essas unidades territoriais e que nós reconheçamos a nossa própria historicidade, a nossa própria ancestralidade. Para além disso, é preciso combater uma discriminação. Todos os dados pontuam que a intolerância religiosa, os crimes contra o livre exercício da religiosidade, eles majoritariamente atingem as unidades territoriais de matriz africana. Nós entendemos que essas unidades territoriais, elas não são apenas expressões de uma religiosidade, mas porque também representam uma tradicionalidade, representam uma cultura que precisa ser valorizada. E também asseguramos que esses territórios têm que ser invioláveis, ou seja, não se pode permitir que tenhamos ações de agressão invadindo estes territórios, que são territórios que resgatam a história do próprio país e resgatam uma brasilidade que se confunde com a nossa africanidade. Então, portanto, é muito importante que nós possamos fazer avançar esse marco legal e dizer que o próprio processo de construção dessa proposição, que é assinada por vários parlamentares, para além da minha autoria, tem vários outros parlamentares e outras parlamentares que assinam essa proposição, ela foi construída durante anos. Ela foi construída em diálogo com os povos tradicionais de matriz africana. Então, ela tem uma relação orgânica, consequência deste processo de construção. Então, portanto, ela vem com uma força, a força da participação e do tecimento democrático do próprio projeto. Por isso, penso eu, que nasce colocando que os tambores jamais vão ser calados, nunca foram calados, e já se tentou calar os tambores, já se tentou fazer com que se escondessem as pontas, e nós precisamos dizer que é preciso valorizar esses territórios, são territórios que têm uma relação com o meio ambiente, uma proteção ambiental, e são fundamentais para serem destinatários e também para serem promotores de políticas públicas em várias áreas. Nós estamos conversando nessa edição do Palavra Aberta com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela é uma das autoras do projeto 1279 de 2022, o projeto que cria um marco legal dos povos tradicionais de matriz africana. Como a deputada destacou aqui, ela e mais 19 parlamentares assinam esse projeto de lei que cria esse marco legal. A proposta prevê a criação de um fundo nacional para que recursos sejam destinados, né, deputada, para ações que beneficiem essas comunidades tradicionais, e a deputada destacando também que um dos objetivos é combater o racismo e a intolerância religiosa. A senhora está confiante, deputada, na aprovação dessa proposta pela Câmara e pelo Senado para que seja, de fato, transformada em lei? Acho que é uma necessidade, país.
é uma necessidade para a gente resgatar a nossa própria historicidade, a nossa ancestralidade. E vejam, um dos elementos ou um dos aspectos do projeto é a obrigatoriedade do Poder Executivo elaborar um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, mas também elaborar diagnóstico socioeconômico e cultural dos povos e comunidades tradicionais. É que devemos ter, inclusive, políticas de segurança pública, porque nós temos vários exemplos de abordagens que são abordagens que violam a liberdade de credo e que violam a existência desses povos, dessas unidades territoriais. Então, portanto, é preciso que nós reconheçamos, não é, a importância da nossa ancestralidade, a importância da nossa africanidade e que nós possamos, inclusive, isso está no projeto, estabelecer a obrigatoriedade do Executivo de fazer campanhas, uma campanha nacional de informação e valorização da ancestralidade africana no Brasil. Além disso, é muito importante que qualquer ação que represente qualquer impacto a esses povos e às suas unidades territoriais tenha a consulta prévia dos próprios povos de matriz africana, povos tradicionais de matriz africana. Portanto, é um projeto bastante completo e bastante inteiro, discutido, construído de forma muito democrática e com participação orgânica de vários povos e de várias representantes de unidades territoriais. Tenho a certeza de que nós transformaremos em lei essa proposição. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo essas informações sobre o projeto, é o projeto 1279 de 2022. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, e é preciso valorizar a nossa diversidade, a nossa ancestralidade e valorizar os povos tradicionais de matriz africana. Nós conversamos com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A gente fica por aqui e até a próxima.